Oi gente, seja bem-vindo ao meu canal. Você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do vídeo. E o caso que eu trouxe para vocês hoje é o da Suzane von Richthofen e dos irmãos Cravinhos. E basicamente, para fazer o roteiro desse caso, eu usei um livro chamado Suzane, Assassina e Manipuladora, escrita por Ulysses Campbell, que eu acho que ele é um jornalista. E o livro é absurdamente completo, tem tipo tudo, tem até diálogos, é muito bom, quem quiser dar uma lida, é muito interessante. E então, como esse livro é bem completo, ele tem 266 páginas, se eu não me engano, eu decidi usar ele como fonte principal, mas eu usei outras fontes também, vão estar todas aqui na descrição, como de costume. E é isso, chega de blá blá blá, vamos pro caso de hoje. Manfred Alfred von Richthofen nasceu em 1953, na cidade alemã de Erbach. Mas logo no ano seguinte, ele e sua família acabaram se mudando para Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. E em 1974, eles se mudaram para São Paulo. Depois de concluir o ensino médio, Manfred entrou na USP, onde ele cursou Engenharia Civil. E foi lá que ele conheceu Marísia Silva Abdala, que na época estava cursando Medicina, e ela tinha descendência libanesa. E no final da década de 70, eles acabaram casando, e Manfred passou a trabalhar como engenheiro e Marísia como psiquiatra. E então, no dia 3 de novembro de 1983, nasceu a primeira filha do casal, que passou a ser chamada de Suzane Louise von Richthofen. E o irmão de Suzane, Andreas Albert von Richthofen, nasceu no dia 26 de abril de 1987. Suzane e Andreas eram muito próximos, eles sempre tiveram uma relação muito boa. E a família von Richthofen era uma família de classe média alta, que morava no Brooklyn, em São Paulo. E eles tinham uma educação bem rígida. Suzane e Andreas sempre estudaram nos melhores colégios de São Paulo, além também de fazerem vários cursos de idiomas. Segundo relatos de vizinhos, a família era muito discreta, raramente você via eles passeando pelo bairro, e mais difícil ainda era ver eles realizando qualquer festa na casa. No dia 3 de julho de 1999, Manfred e Marísia resolveram dar um presente para Andreas, que era um avião para a prática de aeromodelismo que estava desmontado. O motivo pelo qual os pais deram esse presente para ele foi porque ele era uma criança muito tímida e muito antissocial, e ele tinha muitos problemas de relacionamento na escola, dificilmente conseguindo fazer novas amizades, e devido a isso ele passava muito tempo no quarto jogando videogame. E então os pais acreditavam que dando um avião para ele meio que se forçasse a sair de casa para interagir com outras crianças. E então, obviamente, quando ele recebeu o presente, ele ficou muito feliz e pediu para que seus pais o levassem ao Clube Escola de Aeromodelismo, que ficava no Parque Ibirapuera, e lá ele poderia encontrar algum instrutor que o ajudasse a montar o avião. Aos 19 anos de idade, Daniel Cravinhos, de Paula e Silva, era o melhor instrutor de aeromodelismo do Parque Ibirapuera. Com apenas 16 anos de idade, ele havia ficado em 5º lugar no quesito acrobacia na categoria Júnior, no Mundial em 1998. E ele também era um dos poucos aeromodelistas que conseguia montar aviões a partir de plantas americanas e inglesas. E então, montar o avião de Andreas seria a coisa mais fácil para ele, e ele poderia entregar logo no dia seguinte. E quem passaria a acompanhar Andreas ao clube seria Suzane, que na época tinha apenas 15 anos de idade. E foi aí que ela conheceu Daniel, e foi amor à primeira vista, pelo menos pra ele. Mas mesmo se interessando instantaneamente por ela, ele achava que ele não tinha chance nenhuma, porque ela era uma menina muito bonita e rica. Só que Manfred, desde o começo, tentava forçar essa amizade entre eles dois. E não demorou muito até que eles começassem a conversar e se tornarem amigos. Só que Suzane não tinha interesse amoroso nenhum em Daniel na época, porque ela estava interessada por um amigo dele. Mas ela acabou sendo rejeitada por esse menino, e então a partir daí que ela começou a enxergar Daniel com outros olhos. E como Daniel já tinha um interesse nela, não demorou muito para que eles começassem a namorar. No começo do namoro, Manfred e Marísia aprovavam muito o relacionamento deles, só que a partir de 2001, eles já não estavam gostando mais tanto assim. Eles achavam o relacionamento muito exagerado e também achavam que Daniel não estava no patamar de Suzane, considerando que ela já havia viajado muito e que sabia falar outras línguas além do português, como inglês e alemão. Na visão dos pais dela, ela deveria namorar alguém que estivesse no mesmo nível socioeconômico que eles.
E como Manfred e Marisa já estavam com a ideia de se mudarem para Berlim, eles acharam que o melhor jeito de separar o casal seria mandando Suzane para a Alemanha primeiro, para que ela terminasse seus estudos por lá. Só que Suzane ouviu essa conversa dos pais e decidiu que ela deveria fazer alguma coisa para forçar uma separação entre eles. Ela chegou até a dizer que seu pai estava traindo sua mãe para a mãe dela, o que fez com que o plano de Suzane começasse a funcionar, porque Marisa, obviamente, ficou muito chateada com aquela informação, e então ela começou a sair com suas amigas durante a noite, e Manfred ficava em casa bebendo, e consequentemente eles começaram a brigar muito. E a partir disso, Suzane começou a ficar muito focada em passar em direito na USP, porque além de fazer seus pais ficarem felizes com ela, isso atrasaria sua ida para a Alemanha. O que também acabou funcionando porque ela passou na faculdade em 2002 e durante esse tempo todo ela via Daniel às escondidas. E geralmente ela ia na casa dele, que ficava em uma vila perto do aeroporto de Congonhas. E foi lá que Suzane começou a experimentar algumas drogas, principalmente com o irmão de Daniel, Christian Cravinhos, que na época tinha 24 anos de idade. Christian Cravinhos era muito festeiro e ele costumava beber muito e usar muitas drogas. E ele também se orgulhava bastante de ser informante da polícia e poder andar na viatura. Ele havia namorado uma menina chamada Natália e logo no primeiro ano de namoro ela acabou engravidando, o que deixou Christian muito feliz e radiante. Só que uma certa noite ele comprou um buquê de rosas pra ela e quando foi visitá-la, ela estava traindo ele com o melhor amigo dele. Christian, então, pegou uma pistola que estava em sua cintura e apontou para os dois, só que ele não atirou, ele começou a chorar na hora. E ao terminar o namoro com Natália, ele insistiu que ela interrompesse a gravidez, o que obviamente ela não fez. E então ela decidiu se mudar para Londrina, para ficar bem longe dele. E ao escutar todas as histórias de Christian, Suzane achava aquilo tudo muito incrível, e então ela passou a achar que sua vida era muito entediante. Com o tempo, Manfred e Marisa começaram a desconfiar que Daniel e Suzane ainda estavam juntos. E quando eles descobriram que isso era verdade, Manfred ameaçou Suzane dizendo que se ela não terminasse de vez com Daniel, ele iria deserdá-la. E com medo de perder a herança da família, ela concordou, só que ela não cumpriu. Ela continuava vendo Daniel, mas com menor frequência, pelo menos no começo. Até uma certa noite, quando eles se encontraram, Suzane falou para Daniel que eles só seriam felizes quando seus pais não estivessem mais ali. Mas a princípio eles não falaram em momento nenhum sobre assassinato, até o momento que eles começaram a criar planos. O primeiro passo foi dizer em casa que Daniel era um aproveitador e que só estava com ela por dinheiro, chegando até a agradecer aos pais por fazê-la enxergar isso. Em julho de 2002, Manfred e Marisa decidiram que eles iriam fazer uma viagem durante um mês para a Escandinávia. E pela primeira vez, seus filhos poderiam ficar em casa e não ter que viajar com eles. Antes de viajarem, os pais fizeram algumas recomendações, afinal, os dois nunca tinham ficado sozinhos durante tanto tempo. Manfred chegou a dar o número de uma conta bancária para Suzane, um cartão em que a senha estava anotada em um papel, além também de deixar uma grande quantidade de dinheiro vivo para eles em uma gaveta secreta do closet. E durante esse mês, Daniel passou a morar com Suzane na casa dos Richthofen e tudo estava indo muito bem. E Daniel vivia falando quão incrível seria se a vida deles realmente fosse daquele jeito para sempre. E em agosto, quando Manfred e Marisa voltaram, os dois também tiveram que voltar à rotina normal, o que significava se ver às escondidas. E com o tempo, o plano de se livrar dos pais de Suzane só se fortalecia. Mas certo dia, Daniel falou que não faria mais aquilo porque ele não achava certo. Só que Suzane falou que o pai dela abusava ela desde os seus 9 anos de idade, todos os dias antes de dormir. E ao ouvir aquilo, Daniel ficou descontrolado e falou que mataria Manfred de qualquer jeito. E foi a partir daí que eles começaram a criar realmente um plano de assassinato. E conseguiram também convencer Christian a participar do plano. O plano inicial seria que Christian mataria Marisa e Daniel, Manfred. No dia 30 de outubro de 2002, Suzane acordou às 6h30 da manhã e foi para a faculdade. Ao meio-dia, se encontrou com Daniel para repassar os planos do crime que aconteceria naquele mesmo dia e depois foi buscar seu irmão na escola. Às 1h da tarde, ela foi almoçar com Marisa e às 2h, Suzane se despediu de sua mãe e foi levar Andreas para a aula de inglês. E de lá se encontrou com Daniel mais uma vez. Quando deu 4h, o casal foi buscar Andreas e os três foram no shopping comprar o presente de aniversário de Suzane, que era no dia 3 de novembro. Por volta das 6h, Suzane pegou seu carro e foi para a casa de Daniel para assistirem alguns episódios de CSI. E logo depois foram para a casa de Christian para discutirem os últimos detalhes do plano.
Na mansão do Richthofen, às 8 horas, Manfred e Marisa jantaram e por volta das 9h30, Manfred foi dar boa noite para Andreas. E então, às 10h30, Andreas ligou para Daniel para avisar que seus pais já estavam dormindo, pois eles haviam planejado de irem a uma lan house. E ao deixar o menino, Daniel foi buscar Suzanne e logo depois eles seguiram para pegar Christian e então eles foram em direção à mansão. Ao chegarem na casa da família Richthofen, que ficava localizada na rua Zacarias de Góes, número 232, por volta das 11 horas, o grupo então cruzou a área da piscina que ficava localizada entre a porta principal e a garagem. Entraram pela porta que já estava aberta e acompanharam Suzanne até o pé da escada. Suzanne subiu para verificar se seus pais realmente já estavam dormindo, e eles estavam. E então ela voltou para a escada, onde fez sinal para que os meninos subissem. Os irmãos Cravinhos estavam usando uma meia calça na cabeça para que não caíssem fios de seus cabelos na cena do crime e luvas cirúrgicas para que não deixassem impressões digitais. Ao entrarem na suíte, Suzanne desceu as escadas e foi sentar no sofá da biblioteca. Enquanto isso, Daniel se posicionou ao lado de Manfred e Christian do lado de Marisia. Só que Manfred acabou abrindo os olhos e foi nesse momento que Daniel acertou pela primeira vez. E Christian, que levou um susto, agiu da mesma maneira com Marisia. E após vários golpes, o casal começou a agonizar de dor. E como uma forma de acabar com o barulho, Daniel pediu uma garrafa de água para Suzanne e jogou a água no rosto do casal. Mas o som agonizante só piorou até que Manfred ficou em completo silêncio. E agora, no intuito de silenciar Marisia, Christian pegou uma toalha e colocou na boca dela até que ela faleceu. E então eles cobriram o rosto do casal com a toalha para que quando Andreas chegasse em casa, ele não se deparasse com o rosto de seus pais desfigurado. Após o crime, Suzanne, Christian e Daniel roubaram algumas coisas da casa e também bagunçaram vários móveis para que assim eles conseguissem forjar um assalto. E logo em seguida, Christian foi para sua casa e Suzanne e Daniel foram para um motel, onde eles ficaram das 1h36 até as 2h56 da manhã, até que Andreas ligou para eles para poder pedir que eles os buscassem na lan house, que já ia fechar. E Daniel, antes de sair do motel, exigiu o cupom fiscal para que servisse de álibi para eles, só que eles não se tocaram que pedir cupom fiscal em um motel é esquisito. E ao chegarem na mansão, os dois fingiram surpresa ao verem as luzes ligadas. Suzanne chegou a ligar várias vezes para casa para ver se alguém atendia. E como obviamente não teve resposta, ela falou para Andreas que achava que eles haviam sido assaltados e que não era para ele entrar em casa. E foi então que Daniel, às 4h09 da manhã, ligou para a polícia. Por volta das 5 horas da manhã, a mansão já estava repleta de policiais e os jovens foram levados para a delegacia. E quando eles ainda estavam na casa, quando o policial informou para Suzanne que seus pais haviam falecido, a reação dela foi muito esquisita, porque ela perguntou qual seria o próximo passo. E ao chegarem na delegacia, que os policiais começaram a realmente estranhar toda aquela situação, enquanto Andreas chorava muito, afinal ele tinha perdido seus dois pais de vez. Suzanne estava acariciando o Daniel e dizendo que o amava. E ela chegou a dizer ao delegado que ela queria que os culpados fossem torturados. E logo após, ela sorriu para Daniel. No dia 3 de novembro, que era o aniversário de Suzanne, apenas 2 dias após o funeral de seus pais, ela foi comemorar o seu aniversário de 19 anos de idade com um churrasco no sítio da família, localizado na Vargem Grande Paulista, que ficava a apenas 40 quilômetros de São Paulo. Desde o começo da investigação, os policiais não acreditaram que aquilo tivesse sido um assalto, porque só o quarto dos pais estava bagunçado e algumas joias haviam sido deixadas para trás. E se tivesse sido um assalto, nada teria ficado para trás, inclusive os eletrodomésticos. E não demorou muito para que eles descobrissem que o relacionamento de Suzanne e Daniel não era aprovado por Marisia e Manfred, o que fez com que rapidamente eles fossem considerados os principais suspeitos do crime. E para piorar a situação, poucos dias após o assassinato, Christian comprou uma moto com $1 e ao ser questionado pela polícia de onde ele tinha tirado aquele dinheiro, ele admitiu tudo. Dias após o crime, os 3 foram presos preventivamente. E em 2005, eles conseguiram habeas corpus para aguardarem o julgamento em liberdade, mas no ano seguinte já estavam presos novamente. Em 2006, eles foram a júri popular, que durou 6 dias, com início em 17 de julho e fim na madrugada do dia 22. Suzanne von Richthofen e Daniel Cravinhos receberam sentença de 32 anos e 6 meses, e Christian Cravinhos de 38 anos e 6 meses. Durante todo o interrogatório, Suzanne afirmava que não tinha nada a ver com aquilo e que ela era completamente inocente.
E ainda disse que os irmãos Cravinhos tinham executado tudo aquilo sozinhos, mas foi rapidamente desmentida pelos irmãos, que falaram que quem tinha planejado tudo tinha sido ela. E eles foram considerados culpados por duplo homicídio qualificado. No dia 20 de novembro de 2002, Suzane foi transferida para a penitenciária feminina de Carandiru. Daniel foi levado ao Belém 1 e Christian ao Belém 2. Em outubro de 2014, Suzane anunciou seu casamento com outra detenta, chamada Sandra Regina Ruiz Gomes, que havia sido condenada a 27 anos de prisão após o sequestro e assassinato de um adolescente em São Paulo. E em 2015, Regina acabou sendo transferida para o Centro de Ressocialização de São José dos Campos, o que acabou fazendo com que elas se separassem. E pouco tempo depois, Suzane já estava namorando Rogério Olberg, que ela havia conhecido na prisão, enquanto ele estava visitando uma de suas irmãs. Em fevereiro de 2017, Suzane conseguiu fiéis para cursar administração de empresas em uma faculdade particular de Taubaté, já que agora ela já estava em regime semiaberto, que lhe dá direito de trabalhar e estudar, além de 5 saídas temporárias por ano. Ainda em 2017, Andrés entrou na justiça para excluir definitivamente Suzane do testamento, porque sim, ela ainda tinha direito à herança dos pais, e Andrés alegou que ela havia matado seus pais exatamente por motivos financeiros. E ele conseguiu vencer a ação, passando a herdar sozinho a herança dos pais. E isso, na verdade, acabou servindo de modelo na mudança da legislação, dando poder ao Ministério Público para excluir herdeiros que cometem homicídio doloso ou tentativa de homicídio contra parentes que deixariam algum dinheiro para eles. 15 anos após o último encontro de Suzane com Andrés, ela entrou em contato com ele para que ele fosse visitá-la, e ele acabou concordando. Andrés, na época, estava com 29 anos e havia se formado em farmácia e bioquímica na USP e tinha doutorado em química orgânica. Porém, no dia marcado, ele acabou não indo. Ele chegou a pegar a rodovia que iria de encontro com Suzane, só que no meio do caminho ele mudou de ideia. E toda aquela situação, como a gente pode imaginar, acabou fazendo com que ele ficasse muito mal. E então, naquele dia, ele bebeu e usou muitas drogas, o que fez com que ele fosse parar na chácara Monte Alegre, completamente transtornado. E ao tentar pular o muro de uma casa, ele acabou sendo contido pela polícia militar, e ele então foi levado a um hospital psiquiátrico. E devido a tudo isso, ao jeito que ele ficava com toda essa situação, Suzane foi aconselhada a não entrar mais em contato com ele. Em 2009 foi lançado o livro O Quinto Mandamento, escrito pela criminóloga Ilana Kazoy, em que ela reconstitui toda a cena do crime desde o começo, recriando também todos os passos dos jovens naquela noite. Em 2011, o ex-investigador da Polícia Civil, Roger Franchini, lançou o livro Richthofen, o assassinato dos pais de Suzane, em que ele trata o caso com o olhar do jornalismo mais investigativo. E em 2020, o jornalista Ulysses Campbell lançou o livro Suzane, Assassina e Manipuladora, que foi o livro que eu usei como principal fonte para montar esse caso. Só que em outubro de 2019, a defesa de Suzane tentou impedir o lançamento do livro, só que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou, alegando que biografias não autorizadas podem ser publicadas, independente da pessoa biografada. E para quem não sabe, ainda em 2020 vai ser lançado 2 filmes sobre o caso. As histórias que serão relatadas nos 2 filmes serão baseadas com os depoimentos feitos no julgamento. Em um deles, que o nome é A Menina que Matou os Pais, vai ser relatada o ponto de vista de Daniel, e no outro, que é O Menino que Matou os Meus Pais, vai ser relatado o ponto de vista de Suzane. Os filmes seriam lançados simultaneamente no dia 2 de abril desse ano, só que por conta do Covid-19 acabou atrasando, mas com todas as informações que tem na internet, parece que ainda vai ser lançado esse ano, só que ainda não tem uma data específica. Logo após a liberação dos trailers dos filmes, que eu vou deixar aqui na descrição, teve muita polêmica em cima deles, porque muitas pessoas acreditavam que esses filmes iriam favorecer os criminosos, só que não vai. A produtora Santa Rita e a galeria distribuidora lançaram um comunicado esclarecendo que as obras não foram feitas com recursos públicos ou com nenhuma forma de incentivo governamental, e que Suzane, Daniel e Christian não estão envolvidos na produção do filme e que também eles não vão receber dinheiro nenhum com isso. E o cineasta Humberto Neiva diz que ele acredita que eles não vão romantizar o crime, que também estava sendo um motivo de tanta crítica.
E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like. E é isso. Até o próximo vídeo.